Cara, eu acho que assim, ah, esse rótulo, ele no Brasil, quando você fala de estilo musical, ele pegou até um sentido meio pejorativo. Tem gente que fala, é muito gospel, como se fosse uma coisa ruim. Né? O gospel é o evangelho, né? É uma Sim. palavra em inglês que significa o evangelho. E, cara, no meu caso, foi praticamente impossível não colocar Deus em tudo Aham. do que eu faço hoje. Se eu escrever um livro, vou estar falando de Deus. Minhas músicas, assim, ainda que eu fale da minha esposa, Deus está ali, eu não consigo tirar ele de nada Sim. do que eu faço, mesmo porque eu creio que eu não ia estar nem vivo se ele não tivesse me socorrido ali aos 48 do segundo tempo, sabe? Então muita gente pode rotular dessa forma. Eu, cara, se eu puder definir minha música, são músicas de amor. Aham. E assim, a gente vai cantar sobre o que a gente ama. Tem gente que, enfim, o amor ele abrange muitas coisas, né? O meu amor, ele toca Deus primeiro, toca minha mulher em segundo lugar e, Aham. tipo, minhas músicas vão acabar passando por isso. Mas quando a gente fala de um Deus eterno, que não tem a ver com religião, cara, é uma fonte inesgotável de assunto para você falar a Sim. respeito dele, né? Maior que uma prateleira musical, né? Exatamente. É, isso até, cara, me deixa até, às vezes, um pouco com um peso maior de responsabilidade, porque, por exemplo, quando a gente é músico, você começa a fazer um som e as pessoas vêm falar da tua música, a maioria fala, pô, curto teu som, me amarra no som que tu faz. De uns tempos pra cá eu tenho ouvido, cara, pô, tua música me ajudou, tua Sim. música me marcou. Aí eu falo, cara, vai além de simplesmente fazer um som, né? Propósito. Quando você tá falando de algo vivo, que toca vidas e já não tem mais nada a ver contigo, então você fala, cara, eu acho que é um privilégio tá nesse momento, Sim, né, sim, falando dessas coisas. sim. E tu? Cara, eu como compositor, então, respondendo a pergunta se eu me considero um artista gospel, eu tenho dificuldade também de me rotular. Eu acho Não. que o rótulo é difícil, Aham. inclusive para fazer isso para si, né? Eu sei que o mercado exige que você se posicione, porque é mais fácil vender quando você se classifica e tal, mas particularmente como pessoa e até como artista mesmo, eu me olho e falo, cara, eu não sei. Porque assim como o Rodolfo, eu escrevo sobre o que eu acredito, sobre o que eu vejo, sobre o que eu sinto, sobre o que eu penso. E aí, cara, você escrever sobre coisas autobiográficas, você acaba escrevendo sobre, como eu falei, sobre o que você vê, sobre o que você ama, as experiências que te dão, sabe? Tipo, então, inevitavelmente tem Deus, porque isso é inegociável, E não precisa acreditar. enlatar, né? Vamos dizer. Eu acredito em Deus. Eu costumo dizer que eu acho que música gospel, quando as pessoas rotulam, eu acho que elas estão falando, eu acho, né? Que as pessoas, de modo geral, estão dizendo daquela música que se canta dentro da igreja. Congregacional, Uma né? música dentro para a congregação. E eu acho que esse é um tipo de música, eu costumo dizer que essa é uma música que se faz para Deus. Entendi. É uma declaração que você canta para Deus no seu momento de devoção, de oração e tal. Nas minhas músicas, quando eu falo de Deus, eu costumo fazer músicas que falam de Deus. Raramente eu estou falando para Deus. Eu estou falando para, por exemplo, como o Rodolfo falou, cara, minha música mais ouvida no Spotify é a alegria que eu fiz para a Arely. Em algum momento eu falo da minha gratidão a Deus por ter me dado a Arely. Então eu estou falando de Deus dentro de uma situação da minha vida. Então Deus está ali, entendeu? A crença, a fé, a minha religião que me religa a Deus está inevitavelmente. Mesmo que eu esteja falando sobre outras coisas. Sim. Porque, cara, se eu acredito que, enfim, eu acredito, né? Daí cada um tem a sua crença, mas Sim. eu acredito que a minha vida é guiada por Ele, as coisas que eu tenho boas são Ele que me deu, as ruins também são Ele que me permite viver para que eu aprenda certas coisas. E aí, enfim, então ele É muito doido, acaba né? estando Porque ali. o mercado ele realmente te força um pouco a escolher só aquela prateleira e tentar trabalhar só aquela prateleira. Eu digo pelo próprio Spotify, assim. Uhum. Eu consumo vários tipos de música, assim. Porque eu me obrigo a ouvir músicas novas, artistas novos, músicas novas de artistas mais antigos, coisas que a galera já não faz mais, assim. Mas aí ele vai te empurrando só aquela mesma coisa. Então, por exemplo, é difícil o Spotify me sugerir alguma coisa mais ligada pro gospel, por exemplo. Quando eu comecei a ouvir bastante coisa do Marcos Almeida, assim, começou a vir um pouquinho mais, mas ainda dentro de um negócio. Ele vai sempre dentro de um mesmo segmento. Até pra você fazer o pitching de uma música, né? Você vai lançar uma música, tá? Qual que é a prateleira? É um pop? Inclusive, desculpa te interromper, Imagina. Bruno, mas até uma crítica ao Spotify e às lojas de streaming. Porque quando você coloca gospel,
independente seja o som do Rodolfo, que é rock, Aham. você é um cara que faz um pop ou um cara que faz um sertanejo, porque tem sertanejo Sim. gospel, tem hip hop gospel, tudo cai dentro do gospel. Então pra gente também é mais difícil a gente encontrar gente que gosta do nosso som e tem essa temática de fé às vezes. Porque é o único Porque estilo. fora do gospel tem isso, tem o segmento que cuida do trap, tem os caras que cuidam do sertanejo. Sim. E aí quando você jogou pra dentro do gospel, não importa se você Virou uma miscelânea Você- ali. cara. É verdade, porque você tem Então- subgrupos dentro do gospel, né? Então você tem Esse- subgêneros. Primeiro você tem um gênero gospel que, na verdade, ninguém. Agora, cara, o que você falou faz muito sentido, porque eu não conheço nenhum outro estilo musical que seja segregado por obra. É só pelo estilo musical. Exatamente. O gospel por tem temática. primeiro a obra, e aí dentro da obra você separa que o negócio que é mais rock ou não. É. Que doideira. É. Você tem duas batalhas nas prateleiras ali. É a burrice do algoritmo, né, cara? É. Tipo assim, ele te lê, mas ele não acerta todas. É. Eu lembro quando o pessoal do gravador falou, cara, você tem que ter um TikTok. E aí, você precisa ter esse trem. Aí, tá bom, né? Baixei o aplicativo, comecei lá a preencher a ficha. Falei, pô, Preencher homem, a ficha. eu sei lá quantos anos eu tinha na época, 48, 49, gosto de futebol, sei que, gosto de pegar onda. Mano, só aparecia a mulher pelada. velho. Só bunda. Tipo, o bagulho me leu, falou, quer dizer que tu é um vagabundo, quer dizer...